Boa tarde, galera. Então, é, deixa eu me apresentar. Meu nome é Stanislau Geori Júnior. Eu sou um aprendiz dessas técnicas como SE, da técnica SE, experiência somática. E eu gostaria de contar algumas histórias para vocês. E espero que seja assim compreensível, né? No caso, se não for, por favor, deem suas opiniões e, sendo compreensível, imagino que tudo transcorra bem, né? Mas então, o nosso sistema, nós temos um sistema que ele é muito mais avançado que um carro, né? Mas imaginemos um carro que ele tem seu motor, ele tem seu sistema de embreagem, tem sua caixa de marcha e tudo mais. E nesse carro seria como se fosse nós. E de repente a gente vai tentar identificar o que seria um trauma, né? O trauma, ele não é o evento, mas ele é algo que vem com o evento, entendeu? Ele é algo que está na fisiologia do ser. Ele não é o evento. Então, por exemplo, imaginemos que uma pessoa vai dar uma palestra. E nessa palestra, cercada de uma multidão, ele ocorre alguns eventos lá e de repente, diante desses eventos, aciona algo na fisiologia dele que vai gerar um sistema de alarme. E esse sistema de alarme vai colocá-lo em pânico, entendeu? Que é considerado para o SE uma síndrome, né? Na linguagem do SE é uma síndrome, né? Para a psiquiatria seria outra coisa, seria um espectro, né? Mas para o SE é uma síndrome. Então o SE, em termos mais complexos, ele vai qualificar o que é simples, desde o simples até o mais complexo, né? Até chegar a síndromes, passando pelo trauma, até chegar a síndromes, que é tudo reverberação do trauma. Mas enfim, então um evento, um susto, pode ser um ataque inesperado, algo que faça um terremoto, um ataque inesperado, um susto, uma resposta de ativação, entendeu? Algo que vai mexer com a fisiologia do ser, ou um evento, ou até um evento, mas que diretamente ou indiretamente vai suscitar no interior do corpo, da fisiologia do ser, algo que dispara um alarme, entendeu? Algo que vai mexer com a fisiologia do ser. E quando mexe com a fisiologia do ser, dispara um alarme, e esse alarme ele é disparado dentro da própria fisiologia do ser, né? Ele é metabolizado assim, ele passa pela mente, pelo neocórtex, pelo córtex, mas ele passa de forma na velocidade da luz, vamos botar assim, como se fosse um lampejo de plasma elétrico, né? Então ele não tem como ser, ele é simplesmente um sistema de alarme que tem ida, mas que tem uma volta mais lenta. Então imagine assim, é como se fosse um sistema de alarme, um sistema de incêndio, né? Então está o palestrante, esse palestrante é nós, né? É a nossa fisiologia, e a multidão
ela começa a se aglomerar diante de um alarme e de repente começa todo mundo sair do prédio, entendeu? Começa todo mundo sair do centro de convenções, do prédio e tudo numa resposta, numa sequência de eventos, de sucessões que dispara a fisiologia, que é disparado pela fisiologia do trauma, entendeu? Mas esses eventos, eles estão coexistentemente interligados com a fisiologia do trauma. Mas eles não são propriamente o trauma, entendeu? Porque o trauma ele está na fisiologia do ser, certo? Então, a partir desse evento traumático é que começa a desenvolver, e eu estou falando aqui como aprendiz, né? No caso, é que começa a desenvolver é, as síndromes, os complexos, as síndromes, desde o mais simples até o mais, a dissociação mais crônica, entendeu? Em termos de SE, puro e aplicado, poderíamos falar de síndromes complexas, entendeu? Síndromes complexas, que seria uma dissociação crônica, algo que, de certo modo, reverbera em todo o corpo, né? E não tem lugar e fica difícil. É como se fosse um repolho, um repolho cheio de nódulos, entendeu? Todo desorganizado. Ele tem vários nódulos, esse repolho tem vários nódulos, mas ele está todo desorganizado. E a partir do momento que você tira, você vai começar a trabalhar com SE, você vai tirando isso devagarzinho. E esse sistema ele tem uma liberação que passa pelo circuito neurofisiológico, né? Propriamente do cérebro límbico ao cérebro reptiliano, e ele é liberado no corpo, né? E é liberado no corpo lentamente, né? Nas síndromes mais complexas. E imagine que você pode, desde as síndromes, desde os complexos mais simples até as síndromes dissociativas mais complexas, você pode, dentro desses padrões de desorganizações, você pode buscar uma organização, um lugar a mais dentro de você, onde você possa lidar com isso de forma segura, num espaço fechado com uma pessoa capacitada. Você pode lidar com isso de forma segura, né? E você pode começar a ter essas liberações de forma segura, tranquila, sentindo a ternura, o calor do seu terapeuta de SE. E você pode, com todo esse manejo, você pode liberar isso devagar, acessivelmente, diferente de algumas abordagens, como a Gestalt terapia, entendeu? É mais ou menos parecido, mas é diferente, entendeu? É discriminatoriamente diferente, entendeu? Então você vai fechando essa curva de Gestalt de forma mais meticulosamente trabalhada, entendeu?
Então você vai descarregando sem fazer aquela catarse, né? Aquela catarse com um único intuito, um único objetivo de fechar o círculo da homeostase. Não, você vai fazer uma homeostase controlada e regulada, entendeu? Porque o importante, propriamente no trabalho do SCE, e isso como aluno, né, dialogando aqui com vocês, o importante não é propriamente fechar o círculo da homeostase, mas fechar o ciclo de homeostase de forma controlada, a fim de você, nessa analogia da cebola ou do repolho, você ir liberando nódulos, trabalhando como um TA, entendeu? Liberando nódulos que mais tarde, em outras sessões posteriores, vão desarticular todo o sistema desorganizador do nosso sistema fisiológico, entendeu? Então, pura e aplicadamente, o SL vai trabalhar apenas com o corpo e com a mente, no neocórtex, no córtex e no neocórtex, né? E esse sistema de alarme, ele é propriamente, ele tem muito a ver com a pineal, com esse sistema interno aqui, que é a pineal, tem a ver com as amígdalas, né? Então a gente entraria numa neurofisiologia, né? E o neurônio, ele é a base do ser, né? A nossa distinção entre os vegetais, os animais e os seres humanos, e a estrutura complexa do corpo humano, que é a estrutura entre esses reinos do vegetal, do animal e do homem, a estrutura humana, do corpo humano, da fisiologia humana, é a estrutura mais complexa que há na comparação entre esses reinos, né? E sendo a mais complexa, porque ela tem um departamento que se chama córtex e neocórtex, entendeu? Então esse sistema, se há um sistema de alarme, é porque ele obedece a uma complexidade eficiente, entendeu? Para a manutenção da vida humana, para a manutenção da vida corporal, entendeu? Então, até o trauma, ele não é algo ruim. A gente tira daí que o trauma ele não é algo ruim. O trauma é vida, entendeu? E vida em abundância. Só que ele fecha espaços, entendeu? Ele vai fechando espaços e ele dá a sensação de desconforto. Mas ele pode também deixar uma sensação de muito conforto. Então, a gente chama de zona de conforto, onde a pessoa sente-se desligada, fora de si, dissociada, mas numa zona de conforto, entendeu? Então, é uma situação a ser estudada, a ser dialogada, o que realmente é trauma, né? E trauma, ele encontra-se na fisiologia, mas o desenrolar do trauma, né? Então, a gente basicamente é uma neurofisiologia, uma sequência de eventos neurológicos, com vários neurotransmissores, centenas de neurotransmissores, que funciona de forma, de forma sábia, ancestral, que tem a base, que ele é regido por elementos que estão que estão que estão fundados desde a fundação da Terra, desde a fundação do universo, né? Então nós viemos pegando teorias
secundárias do SE puro e aplicado, mas pegando algo que é mais secundário, só para fazer uma análise comparativa de uma teoria polivagal com a teoria do SE, né? Pegando por que as duas se encaixam tão bem, né? Mas pegando elementos de uma com a outra, nós temos elementos que dão fundação a essa complexidade desse nosso corpo fisiológico, nossos neurônios, nosso coração, nosso intestino, e todos os nossos sistemas, que eles têm fundamento antes do reino subatômico, entendeu? Então, a gente tem um DNA lá no início da criação, entendeu? Na formação do ser, entendeu? Dos seres elementares, entendeu? Então, essa é a estrutura do nosso corpo, entendeu? E essa estrutura é muito sábia, ela é ancestral. Ela tem essa ancestralidade, né? E eu venho aqui novamente, né? Já que eu quero trazer pura e aplicadamente o SE, vem trazer essa sabedoria ancestral do nosso corpo para dizer que essa sabedoria tem ancestralidade de 4 ou 5 bilhões de anos, entendeu? Porque ela vem de outros reinos que é anterior à materialidade, entendeu? Então, para chegar até nós, né? Então, propriamente, pura e aplicadamente, esse trauma ele tem uma sabedoria e ele se desenvolve no corpo, né? E na mente, né? Então, propriamente, ele se desenvolve no corpo e na mente, no córtex, né? Então, o córtex ele vai trabalhar como um sistema de relampejo, de alarme, tipo uma campainha. É uma campainha dos impulsos neurológicos, neurobiológicos, que se dão entre o sistema autônomo e o sistema periférico autônomo, visceral, é, central, sistema nervoso central, periférico, sistema autônomo, sistema simpático, entendeu? Então, tudo isso passa por relampejos que se dão na velocidade do plasma elétrico, entendeu? Dos fluidos elétricos, de um trovão, por exemplo, de um relâmpago, entendeu? Na velocidade da luz, vamos botar assim, entendeu? Então isso tudo não é controlado por por um simples é, por um simples pensamento. O pensamento ele não controla. O pensamento ele já é uma ação do sistema da mente, né? Então, como a mente não controla o processo neurofisiológico, mas ela faz parte desse processo neurofisiológico da comunicação das informações traumáticas, a mente ela não foi descoberto, né, por Peter Levine que ela não controla, mas que é um Peter Levine é um grande pesquisador do corpo humano, né? Então ele percebeu que a mente ela não controla, entendeu? Então ela simplesmente já faz parte, né? E ela faz a comunicação à velocidade da luz dos processos traumáticos, né? Do susto, dos eventos e tudo mais. Mas que essa fisiologia ela se encontra também no córtex, né? Mas principalmente no corpo humano, entendeu? Na cabeça e no corpo. E não é só na cabeça, como vai estudar a psiquiatria, outras ciências, novas ciências, né?
com a psiquiatria contemporânea, né? Vai estudar, estuda ao longo do tempo, mas também no corpo, né? Então, o SE puro e aplicado, ele vai pegar o corpo como um ser integral, né? Então, ele vai unir tudo. Ele vai unir o sistema de alarme das amígdalas cerebral, ele vai pegar o sistema da glândula pineal, o sistema do bulbo reptiliano, ele vai pegar a neurofisiologia do sistema nervoso central que passa pela medula espinhal, entendeu? Ele vai estudar os neurônios sendo como o principal mecanismo de comunicação é, primário do corpo humano e que transmite para os outros sistemas, como o sistema renal, o sistema cardíaco, o sistema laríngeo, as glândulas, todos esses sistemas, sistema ósseo, o sistema epidérmico, entendeu? Todos esses sistemas, ele vai é o principal meio de comunicação, são os neurônios, né? E então ele é a base da comunicação. E sendo ele a base da comunicação, todo o sistema traumático passa por ele. Tem que passar por ele, entendeu? Porque é como se ele fosse a pedra angular do trauma, entendeu? Então, muitos dizem, alguns autores secundários de Peter Levine, diz que o trauma está no sistema nervoso. E Peter Levine chegou a essa conclusão bem antes, né? Bem anteriormente. E Peter Levine é um cientista do corpo, né? É uma pessoa que conhece a fisiologia como um verdadeiro cientista. E ele chegou a essa conclusão de que o trauma está no sistema nervoso. Então, essa sucessão de fluxos informacionais que o nosso corpo tem, energéticos, informacionais, bioenergéticos, ele compõe, ele é composto, de acordo com a teoria do Peter Levine, como o rio da vida. E quando esse rio da vida ele se desvia do seu propósito, do seu rumo primário, que é a sucessão natural da regulação, isso é chamado também de trauma, entendeu? Que é a mesma coisa, mas numa outra linguagem, uma linguagem mais simbólica, entendeu? Então, trauma seria também a dissociação da sucessão de eventos informacionais do corpo humano, né? Que tem base no sistema nervoso central. Então ele está no sistema nervoso central, no sistema nervoso central e periférico, e ele se e ele também se reflete nos outros sistemas secundários e terciários e quaternários do corpo humano, da fisiologia humana, né? Então, um dedo não está separado do resto do corpo, da cabeça. A cabeça não está separada do dedo, dos dedos. Existem técnicas no SE de integração que você pode apalpar o chão, sentir o chão, apalpar e moderadamente com um terapeuta de SE, você pode sentir a sua cabeça no chão, entendeu? Como se ela tivesse a sua cabeça apalpando, unido com o coração, apalpando o chão, entendeu? Isso pode parecer meio surreal, meio estranho, mas é o sistema se comunicando, entendeu? E esse sistema, ele tem uma relatividade. Ele é relativo e ele tem base no sistema nervoso central, entendeu? Então isso é muito interessante, porque
a gente está lidando com sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo e simpático, entendeu? Parasimpático, autônomo e simpático, entendeu? Então, basicamente, é assim que funciona. E imagine-se você num consultório comigo, a gente lidando com esses processos numa dialética, num linguajar puramente exista, né? Mas me coloco modestamente, me apresento como um terapeuta iniciante, né? Mas se imagine se trabalhar isso comigo numa sessão online ou numa sessão num consultório, onde você pode lidar desde com as síndromes mais simples, né? Com a depressão, com a ansiedade, até chegar a síndromes mais complexas, né? De forma controlada, regulada, com as catases reguladas, diferente de outras abordagens, como a Gestalt, enfim, outras abordagens de forma natural, né? Então, e além disso também, sabendo e desenvolvendo a confiança de que seu corpo ele tem um sistema próprio de autorregulação, né? Então esse córtex aqui, esse neocórtex, ele vai ajudar no seu processo de regulação. Você vai começar a aprender a desenvolver seus limites, a sua identidade, seus limites, o que funciona, como funciona essa base, essa pedra angular que é o sistema nervoso, né? Como que ele é subdividido e como que isso funciona para o rastreamento a fim de renegociar seus traumas. E imagine se fazer isso comigo, entendeu? Que sou uma pessoa que estuda bastante, entendeu? E estuda a fim de trazer essa novidade, essa chave de ouro para você. E tratar isso comigo de forma simples, amorosa, terna e eficaz, entendeu? Você pode fazer isso, a gente pode fazer, é um processo moderado, entendeu? Ou seja, ele tem supervisão, mas tem uma ética muito grande, entendeu? Um nível de ética muito grande, e você pode lidar com isso, sabendo, desenvolvendo a capacidade também, a psicoeducação e a capacidade de confiança e de fé na sua autorregulação, né? Não uma fé, né, em algo que é o seu corpo, é a sua base fundamental e ancestralizada desde os bilhões de anos da evolução, da matéria, da materialidade, antes mesmo dos reinos subatômicos, entendeu? Desde o princípio material, né? E do princípio inteligente. Então imagine se trabalhar esses complexos no SE, né? E como que isso funcionaria. E eu trabalho com isso, entendeu? Além de outras formações, eu também trabalho com SE, né? E trabalho com valores sociais, valores, como eu estou atuando sob supervisão, eu trabalho com valores sociais, até o valor que você puder pagar, entendeu? E tudo é negociável, a gente negocia e a gente
pode trabalhar com isso. Venha fazer esse E comigo, entendeu? Te convido a fazer esse E comigo. Muito obrigado, até mais.